No perfil de hoje eu estou conversando com o deputado Daniel Libreron. Deputado, te fiz uma pergunta sobre a questão dos projetos sociais que você desenvolve há muitos anos e que é o foco principal do seu trabalho. Eles visam, como a gente disse, resgatar o ser humano, tirar da rua, da dignidade, mas isso tem um vínculo com a religião, no caso. A pessoa precisa se tornar um religioso para ser atendida ou não? Não necessariamente, até porque se trata de um trabalho voltado à cidadania. Todos nós somos cidadãos e nós devemos, eu na minha forma de pensar, como cidadão, eu devo à sociedade o retorno daquilo que eu recebi. E eu recebi desde o meu nascimento, que foi a vida. Então eu sou grato primeiro a Deus por me ter dado esta oportunidade. E por Ele ter me dado essa oportunidade, eu procuro levar isso às pessoas. E eu me encontrei quando, pastoreando um certo grupo da igreja, encontrei uma pessoa em situação de rua e ali eu tive uma conversa de quase 3h30 para entender a sua história e toda a sua trajetória. E ali nós não estávamos falando de religião, nós estávamos falando de situação de vida, que ela vai além de qualquer esfera religiosa. Então ali eu comecei a entender que a necessidade a qual eles estavam ali passando, enfrentando, não era a minha necessidade e que eu poderia ajudá-los. Porque a gente sabe que nós precisamos de um fortalecimento espiritual, de um cuidado. Muitas pessoas, às vezes, não entendem, mas o cuidado espiritual é muito importante. Então, independente da denominação, independente do credo, a gente sempre procura respeitar, até porque para você ter um pouco de liberdade. Se você não respeita, você não adquire aquele respeito, você acaba criando uma empatia. E foi aonde que eu comecei a me inclinar um pouco para o social. Eu ajudava as pessoas, sim, como pastor, como missionário, fazendo visita em casa, pastoreando, através da Bíblia, do culto. Mas vamos dizer assim, eu me estendi no trabalho social fora as barreiras da instituição. E ali eu comecei a encontrar pessoas que estavam numa situação deplorável, sem necessidade. Sem necessidade por quê? Porque eram pessoas que tinham família, pessoas que tinham cursos, tinham pós-graduação, pessoas formadas, pessoas com tudo para serem diferentes, para serem uma pessoa normal ou até de sucesso, mas devido a uma doença, como muitas pessoas assim auto-titula, né? Que é a depressão. E hoje muitas pessoas, devido a essa depressão, se entregam a isso. E então o projeto de vida, o sonho, então tudo vai morrendo. Então eu comecei a entender a situação e comecei a me aplicar nisso. Eu comecei a trazer para perto, ser verdadeiro, ouvir, porque hoje essas pessoas que se encontram em situações de rua, para a sociedade, se tornam pessoas invisíveis. Você passa por um morador de rua, você declara, ou ele é invisível ou ele é bandido. Então, a partir do momento que a sociedade caracteriza isso, você meio que exclui ele. E ele se sentindo excluído, diante da situação a qual ele já se exclui, então você não joga ele no buraco, você joga ele no abismo. Então eu comecei a me encontrar em ajudar essas pessoas, vendo que o pouco que eu ali tinha para fazer já era de fôlego para eles, aonde muitos voltaram para casa, até a gente conversava agora há pouco. Ano passado eu tive esse prazer de realizar um trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu intitulei ele Adotados. Por que Adotados? Porque consegui reunir um grupo de voluntários, tanto da minha instituição, a qual eu faço parte, como outras pessoas que não têm instituição, mas são pessoas que se simpatizaram com o projeto, com o trabalho, e aderiram à visão. E nós conseguimos resgatar da rua 55 pessoas. O que independe dessas pessoas se tornarem, entrarem para a religião Sim. que você professa ou não. A Sim. ideia é ajudar o próximo. Dar dignidade a essas pessoas da vida que elas estão. Inclusão social. Certo. Então, resgatá-las de onde estão, não é? E o seu interesse pela política começou lá pela sua passagem ainda jovem no Amazonas, no PRB, não é isso? Partido Sim. Republicano Brasileiro. O que te despertou para a política lá tão jovem que culminou agora no seu primeiro mandato? O que me chamou a atenção foi quando eu fui convocado e convidado a me tornar presidente do PRB Jovem. E me tornando presidente do PRB Jovem, eu vi a
probabilidade de realizarmos um trabalho social para com a sociedade, e a falta de interesse das pessoas para o tal abria uma lacuna entre a política e a sociedade. E quando a gente ficou dedicado muito ao trabalho do segmento religioso, então o meu trabalho ficou limitado da cidadania, cabe a mim como cidadão. Então eu não era uma pessoa perita no assunto. Eu sabia aquilo que me cabia como cidadão. Mas quando eu comecei a se tornar um presidente, e é como eu falo, eu gosto de fazer algo diferente, então eu comecei a me aprofundar, a entender o verdadeiro significado da política, a sua atuação, a sua representatividade. Então o que eu comecei a entender? Os jovens não têm representantes. As pessoas, elas não têm voz. Então foi ali que eu comecei a brigar e levantar essa bandeira pela juventude, até porque eu sempre briguei, lutei por isso, e digo que a juventude é o futuro do nosso país. Então, se nós não preocuparmos com a juventude na era agora, o nosso futuro vai estar dado ao fracasso. Então, eu tive essa preocupação e investi nesse caminho. Você já tinha uma bem-sucedida carreira como missionário, como pastor, estava com a vida caminhando dentro daquilo que você gostaria de ser, praticando da forma que você desejava fazer. Sim. A política veio pelo outro lado da história. Como foi encarar a política num país em que nós estamos com a política tão desgastada, tão comprometida nos seus valores, os jovens estão muito descrentes, né? E você lutou por eles, como acabou de dizer. O que foi determinante para você aceitar esse desafio, já que o outro lado estava muito bem obrigada? Quando as pessoas apelavam por um socorro. Quando as pessoas elas viam o trabalho social a qual nós ali realizávamos, ela falava assim, por que você não se candidata? Porque a maioria das pessoas que faz a benfeitoria a um cidadão são por vinhos políticos e com intenção de votos. E como eu tenho um trabalho social há bastante tempo, e eu nunca tive pretensão alguma, mas as pessoas, elas me impulsionavam a isso. Aí eu falei assim, olha, esse trabalho que você faz é bom, é bacana, mas ele é limitado. Você pode potencializar isso. Quando? Unindo a pessoas de bem, mostrando de fato e de verdade o outro lado da política que muitas pessoas não conhecem, que confundem que a política é politicagem. A politicagem existe, mas a politicagem ela nunca vai substituir o que é verdadeiramente uma política. Então, quando nós temos pessoas sérias, compromissadas, como é o trabalho que você faz, não buscando um vínculo empregatício, até porque você não depende da política para fazer isso, e você não quer méritos próprios e sim levar as pessoas dignidade, então, você estando lá, a gente vai estar bem representado. Então, analisando e pensando sobre isso, surgiu a oportunidade. E surgindo essa oportunidade, a gente aceitou o desafio diante de toda essa situação de catástrofe política, tanto no nosso país quanto no nosso estado, e eles me concederam a oportunidade de estar aqui. Em função da política estar muito desgastada, que tem essa questão também que leva em consideração de que o religioso não deve ser político. A política pode andar de mãos dadas com a prática religiosa? Como com qualquer outra. Até porque você não pode fazer do segmento político um segmento religioso. Você tem que ter a competência, você tem que ter a seriedade, o comprometimento diante do que você tem na mão. Então eu não posso pegar o meu mandato e fazer dele a minha linha missionária. Até porque o meu trabalho missionário é um, o meu trabalho parlamentar é outro. Então eu tenho que ter essa responsabilidade e as pessoas que um pouco a qual nos conhecem sabem desse segmento. Então eu sei dividir muitas coisas. Por mais que muitas outras pessoas não tenham essa certa preocupação, nós temos que ter esse segmento porque isso fere, não só no segmento religioso, mas em qualquer outro. Como diz um ditado, cada um no seu quadrado. Então, tanto que hoje eu sou pastor, mas devido eu estar como deputado ali, o povo nos colocou, eu estou de licença, eu fui licenciado da minha instituição, da minha missão, então eu atuo como deputado. Sim. Então eu não posso chegar como deputado e me atuar aqui dentro da LERJ como pastor, que não é a área e não é o momento propício para isso. Até porque cada lugar pede a sua autoridade. Seria um equívoco. Exatamente. Além do social, que é o foco forte do seu trabalho, no que você pretende focar o seu olhar como parlamentar? Projetos inovadores
e que funcionam. Leis que, de fato e de verdade, venham favorecer a população. Muitas das pessoas, no decorrer da nossa caminhada, em época de eleição, as pessoas, Rogéria, elas chamavam a sua atenção e nos atentavam para algo muito importante, dizendo assim: deputado, quando você ganhar, e caso você ganhe, não esqueça das suas origens e não esqueça das suas promessas e nem tampouco dos seus eleitores. Então, quando você para ouvir os seus eleitores e você começa a fazer uma análise política, não só nível Rio, mas nível Brasil, você começa a ver que existem situações que criam uma lacuna entre o eleitor e o seu parlamentar. E, na realidade, eu estou aqui, não é por mim, eu estou aqui por causa de 63 mil pessoas que me colocaram aqui e eu quero dar voz a essas pessoas. E nós queremos buscar com que essa voz venha valer. E eu não vinha ser mais um no meio da multidão dos 70. Eu quero fazer a diferença. Como você vem tentando fazer ao longo da sua trajetória. Exatamente. É um assunto que a gente não pode deixar de tocar, visto ser você uma pessoa religiosa, que professa uma religião de forma muito explícita, é um pastor. A intolerância religiosa é a ordem do dia, está na ordem do dia. Nós somos um país laico, como falamos. Você pretende trabalhar alguma coisa nesse sentido? Nós temos tido muitos conflitos sobre essa questão. Direcionar a bancada do PRB, o nosso partido, ele é um partido republicano, aberto a todos, é um partido sério, ele vem com a renovação e é o que me impulsiona a estar. Ele, por mais que ele seja uma boa parte de pessoas evangélicas, ele sempre procura ir pelo lado, a vertente da seriedade e de algo que venha de encontro à população, e não algo religioso. Por mais que a gente venha sofrer um certo preconceito, por mais que a gente venha sofrer uma certa acusação antecipada diante de fatos que acontecem de outras pessoas, a gente é acostumado com isso. Eu já sou acostumado, então para mim eu não importo. Pelo contrário, eu supero mostrando a diferença. Então, eu sou a favor, o Estado é laico sim, nós devemos respeitar. Eu tenho amigos que são ubandistas, que são candomblecistas, que são católicos, que são ateus. Independente a minha religião, eu sou um cidadão. Então, é bom pontuar isso aqui, que às vezes a pessoa, quando você fala assim, você é evangélico, a pessoa já fica assim. Quando você fala que você é pastor, ixi, piorou. Então, cria-se um ritual que, na realidade, eu sou um cidadão, como qualquer outra pessoa. Na verdade, é um preconceito, como o nome diz. É um conceito prévio de alguma coisa que você nem conhece, às vezes, na realidade, né? a gente não é. É verdade. O seu partido, nos momentos decisivos, ele fica acima daquilo que você acredita numa votação, por exemplo? Como é que funciona essa equação? O meu partido, ele apoia a minha votação quando ela é favorável ao povo, diante da realidade que nós ali temos. Se você tem uma realidade, claro, que você vai estudar aquilo da melhor forma possível. Se você for procurar um pouco a história do nosso partido, por mais que existem muitas especulações, o nosso partido sempre vai procurar ser incisivo naquilo que é algo racional. Se nós vamos ter uma situação, uma votação ou uma participação polêmica, nós não vamos fugir dessa polêmica, até porque nós estamos ali para representar o povo, então nós não podemos nos acovardar quando o povo precisa da gente. Então, quando o partido ele se posiciona de uma forma incisiva, diante do que eu estou propondo, diante do que o partido está propondo, nós procuramos viés para atender a população da melhor forma possível, e não uma questão partidária, como muitos partidos assim fazem. O programa está acabando mesmo. Que mas pena. Pois é, a gente ainda tinha muito para conversar, não é? Pensa. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que ela é fundamental para um parlamentar que está chegando na Alerj agora, na vida pública. Hoje nós temos visto alguns deputados, na verdade um deputado, que abriu mão de muitos benefícios que ele tem como parlamentar, em razão que no caso tinha direito, abriu mão mesmo por uma questão ética que o país está vivendo. Como é que você analisa isso? Então, quando você abre mão do seu viver natural, do seu habitat natural, para viver a vida de um parlamentar, então isso requer tempo, requer desgaste. Isso vem situações que você precisa caminhar. E hoje quando você abre mão de certos, vamos dizer assim, favores,
aconchego, você de prioridades, você abre mão da sua vida particular para atender o povo, então é necessário que você venha a ter um segmento e aquele segmento venha a ter uma estrutura. Por mais que você não saiba que o Estado sofra com isso, mas é como você queira atender uma pessoa através de uma ambulância UTI e não tem gasolina. Então, hoje a gasolina numa ambulância UTI é necessário para que você venha socorrer. Aí você fala assim, bom, você está gastando na gasolina para socorrer aquela pessoa? É a mesma coisa o parlamentar. Se você candidatou para ser a voz do parlamentar, então você tem que girar o Estado. Eu não fui colocado aqui para ficar apenas no parlamento ou qualquer outro deputado. Pelo contrário, ele tem os dias de plenário e nos seus dias a qual não são de plenário, ele roda o seu estado, a sua área eleitoral. Como eu estou no estado do Rio de Janeiro há apenas 7 anos, e entre os 70 deputados eu fui colocado entre os 10 mais votados, dos 92 municípios eu tive 90 municípios, onde eu tive a minha participação. Eu tive voto da cidade que é onde nem pisei o pé. Isso quer dizer muita responsabilidade. Exatamente. Então você tem que girar. Fazer a roda girar. Você tem que procurar essas pessoas, você tem que mostrar para as pessoas que você é atuante e que você está ali para representar elas. Tanto é quando você, por exemplo, vou te dar um exemplo, posso? Sim. Por ser o meu primeiro mandato e eu gosto de estar próximo das pessoas, nessa minha eleição eu rodei bastante casas. Eu fiz bastante visita nas casas. Foram mais de 400. Por mais que eu tenha o meu dia corrido, o plenário, então eu fiz um cronograma e eu estou voltando em todas elas. E muitas pessoas, quando eu falei que eu estaria voltando, ganhando ou perdendo, muitas pessoas não acreditavam. Falaram assim, você vai votar? Vai nada, eu quero ver você votar. Você está maluco, você está aqui para ganhar meu voto. Aí eu falei assim, você votando em mim ou não, eu vou votar aqui. Eu vou votar porque você está me dando um respeito. Porque na situação de política que nós vivemos e você não me conhece, você está parando para me ouvir, para me conhecer. Então, seria uma falta de respeito eu não voltar aqui para te agradecer pelo carinho que você está me dando. Está cumprindo a primeira promessa, esperamos que vá cumprir todas as outras, todas que tenha essas. Fôlego para cumprir todas elas. Essa é a nossa missão. Um risco que você não quer se permitir como parlamentar? É dever a minha palavra. O que eu prometo, eu cumpro. Estamos chegando realmente no final do programa e a gente tem o nosso momento literário e eu vou indicar hoje o livro chamado A Classe Média no Espelho, a sua história, seus sonhos, ilusões e a sua realidade. Como a gente está falando de política, estamos recebendo um político, eu achei muito interessante a gente falar sobre a classe média que está tão achatada, tão sofrida. Aliás, não só a classe média, o Brasil de forma geral, mas aqui o autor chama-se Gessé Souza e ele faz um belíssimo retrato dessa situação que a gente vive agora. Deputado, a sua indicação qual é? 50 Tons de Sucesso. É um livro de empreendedorismo para as pessoas que gostam de empreender, de superar. E como eu trabalho com isso, de superar, independente seja financeiro ou não, mas de superar toda e qualquer situação, então é um livro que eu super indico, do autor Jadson Edgton Santos. E a pessoa que não conheça, está aí uma indicação para que você possa conhecer. Uma bela dica. E agora, ao final do programa mesmo, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Primeiro, meu aplauso vai para todos os meus eleitores que me propôs estar aqui hoje, diante dessa simpática pessoa a qual nos entrevista, e a todas as pessoas que confiaram na gente. E deixar bem claro que essas palmas vai também para a minha família, até porque eles foram uma base para eu chegar até aqui. A minha esposa, que diante de todas as dificuldades, todas as situações, com todas as imperfeições, todos os defeitos, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiando, e todas as pessoas que torcem pelo nosso sucesso. Nosso primeiro mandato está chegando e eu procuro querer fazer, nesse meu primeiro mandato, a diferença e superar a expectativa de todos. Sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai diante da realidade que a gente vive no nosso país de corrupção. É uma situação muito difícil que a gente vive. Muitas pessoas, por mais que não esteja aprofundada na informação, mas está explícito nos meios de comunicação, no meio de comunicação, para dizer que a maioria dos déficits, da situação precária que nós vivemos no nosso país, de segurança, de saúde, de educação, de investimento, vem através de tudo da corrupção, desde baixo até no alto escalão. Então, eu desaprovo, eu não concordo, eu sou contra isso, eu combato isso, e todo cidadão de bem tem esse caminho, tem esse viés, e eu luto por isso.
Deputado, muito obrigada. Obrigado. Agradeço a sua presença. Obrigado Desejo a a vocês. você assim, todo sucesso, que você continue com esse entusiasmo. Tá bom. Superando, como você mesmo disse, tudo que tem pela frente. Que não Tá é pouca certo. coisa. Exatamente. Mas é um passo de cada vez. Com certeza. Não é isso? Um degrau de cada vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e também por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Perfil está no ar toda segunda-feira às 23 horas, com representações sábados 11 da manhã, domingo 7 da noite, além das mídias sociais. E o Bom Papo passa por aqui. Espero vocês. Até lá. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.